Hello, hello, meu povo. Hoje eu tô aqui pra ter uma conversa com vocês. Contar um pouco da minha trajetória com relação à perda de peso e a decisão que eu tomei. Eu tô muito feliz, já adianto que eu tô muito feliz com essa decisão. Sou uma pessoa que passei a minha vida toda, minha infância, adolescência, juventude, vida adulta toda, brigando com o peso. Momentos acima do peso, momentos ali em dieta, momentos muito acima do peso, enfim, aquela montanha-russa sanfoninha que quem passa por isso sabe. E depois da pandemia, eu fui numa crescente de ganho de peso complicada, porque em seguida eu engravidei do Henrique, né? Em 2022 engravidei do Henrique, bem pós-pandemia. E assim que o Henrique nasceu, eu decidi que minha vida ia mudar, que eu ia ser... Hoje é o primeiro dia da minha retomada definitiva de uma nova vida. Rapaz, agora vai. Não é projeto verão, não, é projeto vida. Aguardem. Outra pessoa. Ia ter um novo lifestyle, que eu ia cuidar da minha saúde, que eu ia me alimentar bem. E assim foi. Foi quando eu conheci a Paula, minha personal. Então, desde lá eu tenho tido uma frequência, uma constância de exercícios. Mudei muita coisa da minha alimentação. Porém, numa dificuldade absurda de ver resultado. Foi aí que eu engravidei de novo da Isabela. E aí eu desesperei, porque eu cheguei num máximo de peso que eu nunca tinha chegado na minha vida. E me vi sem muito o que fazer, né? Então eu cheguei a fazer algumas consultas com a possibilidade de fazer uma bariátrica. Fiz até alguns exames pré-operatórios para isso. Mas, graças a Deus, o que acontece? Hoje em dia nós temos duas opções de bariátrica, né? Temos a bypass, que é que eles cortam parte do estômago e emendam com parte do intestino. Grosseiramente é isso falando. E temos a sleeve. A sleeve, ela é um pouco menos agressiva, porque ela preserva a parte do estômago. Com isso, você continua produzindo as enzimas, absorvendo as vitaminas, né? Porém, não é indicado para quem tem problemas com esofagite, refluxo, que é o meu caso. E uma coisa eu tinha certo, eu não queria fazer a bypass, né? Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram a bypass e hoje estão sofrendo consequências de falta de vitamina, absorção de vitamina, essas coisas, né? E ponto, foi isso. Na consulta, como eu já tinha dado como não vou fazer a bypass, não sou indicado para fazer a sleeve, a médica que me atendeu, Camila, maravilhosa, minha endócrino, foi Deus que colocou ela nessa consulta. Ela falou da possibilidade de tratamento com o Monjaro, Tizepatida, né? Na época, era do quê? 2024. Foi, 2024. A Isabela tinha acabado de nascer. 2025? Eu acho que foi, por aí. Era início das canetas, né? Então não vendia no Brasil, então eu tive que correr atrás de alguém que trouxesse de fora. E eu tive muito resultado. Foram 17 quilos, assim, muito rápidos, tranquilos de perder, sem perder massa magra, porque eu continuei fazendo os exercícios. E chegou um momento que meu organismo parou de responder. Eu tive, provavelmente, o médico que eu fui na consulta ontem, analisando, né, os exames que eu fiz na época, ele falou, provavelmente isso foi o início de pancreatite. Olha que perigo. Porque eu desidratei, gente. Eu fiquei umas 2 semanas com muito vômito, muita diarreia. Minha mãe tava em casa, tava até assustada, porque eu vivia no banheiro. E a partir daí eu desenvolvi, na mesma época, uma urticária espontânea, que ela vinha e saía do nada, que também fazendo exames, essa urticária, ela pode ser medicamentosa ligada à tisepartida. E aí eu parei de ganhar peso e continuei tomando a tisepartida. Eu tenho um plano de saúde bom, comecei a procurar endócrinos, eu comecei a procurar a endócrino que me atendeu no Hospital São Luís, maravilhosa, Camila. Mas no aplicativo dava sempre que não tinha agenda, não tinha agenda, não tinha agenda, não conseguia agendar. Então eu comecei em outros endócrinos. E cada endócrino que eu ia, eles aumentavam a minha dose da tizepatida e falavam, vamos ver no que vai dar. Então eu fui aumentando a dose, minha alergia foi aumentando. Ali paralelo às doses que aumentavam. E eu não ganhava, eu não perdia peso, comecei a ganhar peso, né? Então isso me desesperou, porque imagina, você tá tomando um remédio caro, e tá fazendo um efeito oposto, né?
Eu tava bem de saúde e de repente desregulou tudo. Foi aí que eu no Instagram fui atrás de procurar essa médica. Eu lembro que na realidade eu fui pegar um prontuário dela que ela me passou pra eu achar o nome dela, e aí eu fui atrás dela no Instagram. Achei, foi a salvação da minha vida. Acabei fazendo com ela no particular, não fiz no plano. E foi assim, a primeira consulta foi uma consulta de mais de 1 hora dentro do consultório, tirando todas as dúvidas, conversando sobre tudo, toda a minha trajetória, toda a minha história, para ela compreender e traçar um protocolo adequado. Foi aí que ela me passou uma bateria de exames, muitos exames, de sangue, hormonal, de imagem, enfim, uma super bateria de exame mesmo. E, em paralelo, ela comentou comigo que a gente não podia, por conta dessas alergias, a gente não podia descartar a possibilidade de um procedimento ou de um balão gástrico ou de uma própria bariátrica. Porque tinha que ver, observar como o meu corpo ia reagir a esse novo protocolo. Que era uma dose mais baixa de semaglutida, né? Que é o famoso Ozempic, o Wegovy, hoje tem de várias marcas, né? Em um mês, acho que eu baixei 1 ou 2 quilos, bem pouco mesmo. Amanhã, inclusive, eu tenho consulta com a endócrina pra ver como é que foi. Mas eu já seguia um médico maravilhoso, vou deixar o arroba dele aqui, que tem uma técnica completamente diferente da bariátrica, que é feita por endoscopia. É um procedimento chamado gastroplastia endoscópica. É um procedimento feito por endoscopia e ele faz... ele costura a parte do estômago, de forma que o estômago reduz muito, quase 70%, se eu não me engano, do tamanho do estômago, mas preserva 100% todas as absorções de enzimas, produção de ácidos, absorção de vitamina, toda a função do estômago é preservada, só diminui o tamanho. Enfim, fui na consulta com ele ontem, marquei a consulta, fui lá, eu amei a conversa. A gente também ficou 1 hora e blau dentro do consultório, o Dani foi comigo. Tirou todas as minhas dúvidas, analisou novamente os meus exames, né? Já pegou o contato da Camila, que é minha endócrina, para fazer um protocolo em conjunto com ela. Foi muito, muito bacana da parte dele isso. Até para apresentar essa técnica para ela e tudo mais, né? E eu saí de lá, gente, decidida que vou fazer. Então, meus exames pré-operatórios estão 90% prontos. Falta só um cardiograma pré-operatório que eu vou fazer no próximo sábado. E se tudo der certo, na sexta-feira que vem, sem ser essa, eu já faço o procedimento. Gente, é um procedimento que eu vou para casa no mesmo dia. A minha recuperação, a partir de 7 dias, eu já posso voltar a fazer exercício de forma leve, obviamente. A restrição alimentar, que tem uma dieta própria, são 45 dias. Então, depois dos 45 dias, eu posso voltar normalmente às minhas atividades de academia um pouco mais pesada. Mas a partir de 7 dias, eu já posso voltar a trabalhar, já posso ter minha vida normal. E a porcentagem de perda de peso é muito semelhante a uma bariátrica. É menor, obviamente, de 20% a 30% do peso, mas se o paciente realmente muda o estilo de vida, faz tudo ao pé da letra, você consegue perder muito mais. Então, ele me mostrou alguns casos, estou seguindo, inclusive, algumas pacientes dele que tinham, sei lá, 100 e poucos quilos e agora estão com 60 e poucos quilos, com massa magra preservada, enfim, né? E é isso, estou muito feliz, e eu vou gravar esse processo de perda de peso real pra vocês, se vocês quiserem acompanhar. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito aliviada de ter achado um médico tão bom, com uma técnica que tá dentro de tudo que eu procurava. Eu realmente não quero fazer a bariátrica, então... E ele falou que realmente, pro peso que eu tô, enfim, a gastroplastia resolve. E não é só eu vou ficar com ele 1 hora. 1 hora não, 1 ano. Em tratamento. Porque não é só a questão da cirurgia. Então, ele vai cuidar dos meus hormônios, vai cuidar de vários outros pilares, né? Questão psicológica, tudo isso vai acompanhar durante 1 ano pra gente ter o máximo de eficácia no tratamento. E é isso, gente. Tô animada. Espero que você que não conhece essa técnica, segue, vai lá, fuxica, faz que nem eu. Ele tem canal no YouTube, ele tem Instagram, tem TikTok. Eu assisti todos os conteúdos dele possível antes de marcar a consulta e eu indico muito. Então, é isso. Até os próximos vídeos. Eu tô aqui no estacionamento da academia. Minha personal acabou de estacionar o carro e eu vou entrar lá junto com ela. Tchau, tchau.